Olá, queridos, a paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais um dia, mais uma oportunidade. Esse dia fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A Deus seja a honra, a glória, o louvor, a adoração e a minha gratidão a você, que uma vez mais está aqui nesse vídeo, nesse canal, Gilson Paulo Oficial. Quero desde já te agradecer e também te solicitar que você curta esse vídeo, comente, compartilhe e sobretudo que você se inscreva no canal e acione aí o sininho para você ficar atento às publicações que faço ao longo da semana, para que então juntos possamos crescer para a glória de Deus e mediante crescimento estarmos aptos para toda boa obra, viu? De verdade, a minha gratidão por esse privilégio. Você sabe que aqui eu faço duas postagens semanais, pelo menos, uma relacionada à escola bíblica dominical. Aí há uma playlist sobre as lições da EBD, publicadas pela editora Central Gospel, mas também há uma outra sequência de temas teológicos, e esse vídeo aqui é sobre isso. Tratarei hoje com você sobre a inspiração da Bíblia, ou que tipo de inspiração a Bíblia utilizou, ou qual a inspiração presente no texto bíblico, para você então entender a distinção entre uma inspiração comum, normal, e a inspiração que marcou o texto bíblico. Eu quero com você aqui passar sobre esse tema. Antes disso, eu quero aqui te lembrar e te informar também, você que de repente não ouviu ainda essa informação, que há um curso que eu fiz de mais de 10 horas de duração sobre o tema A Excelência da Bíblia. Esse curso eu faço uma exposição minuciosa sobre a doutrina, a disciplina da teologia sistemática chamada Bibliologia. Eu trato sobre vários temas relacionados à formação da Bíblia, tanto enquanto palavra de Deus, também enquanto obra literária. Para você acessar esse curso, é só clicar aqui embaixo na descrição, tem um link que vai te encaminhar para o curso. Você vai se inscrever, né? Assim, tem um investimento mínimo para isso, e você vai ter acesso a mais de 10 horas de palestras sobre a excelência da Bíblia, além, é claro, de um material em PDF para você acompanhar aí a exposição crescendo, servindo a Deus com alegria e também, é claro, de uma forma abençoando e investindo no meu ministério, porque eu tenho compreendido que Deus tem me levantado nesse tempo para ensinar o povo de Deus a palavra do Senhor, viu? Pois bem, dito isso aí, vamos então à nossa exposição. Eu quero ser breve aqui nesse vídeo, não passar de meia hora, mas aqui também não me preocupo com isso, porque eu sei que a proposta desse canal não é tratar de vídeos de 10 minutos ou 15 minutos, é para aqueles que desejam de fato crescer, e não tem como crescer, aprender com um vídeo de 1, 2, 10 minutos. É preciso reservar tempo para crescimento, beleza? Então vamos lá, avançando na presença do Senhor. Aí está na sua tela esse tema, a inspiração da Bíblia. Vou tratar com você o que é inspiração. Este é o 7º vídeo sobre temas teológicos, e aqui eu vou versar contigo sobre a inspiração da Bíblia. Já também te encorajo a você acessar os outros vídeos e assisti-los de modo ao seu tempo, devagar, sem correria. Coloque aí no seu carro quando estiver saindo, ou de repente, né, ainda está aí no seu trabalho, bota aí um fonezinho no ouvido e tal, e bota ali e vai ouvindo, aprendendo e tal, e avançando. E aí aconselho você assistir na íntegra, não somente fragmentos, mas assistir na íntegra, para você saber e entender sobre a doutrina. Vamos lá então, a inspiração da Bíblia. Veja aí na sua tela o que eu coloquei, ó. Nenhuma obra literária, nenhuma obra literária desfruta da mesma inspiração que os textos bíblicos. A inspiração da Bíblia ela é exclusiva, única, sui generis, única do seu tipo, é singular, específica, pontual, irrepetível, né? Não tem como você comparar nenhuma outra obra literária desse mesmo quilate. Vou te mostrar porque a Bíblia é um livro sui generis e porque a sua inspiração destoa em gênero, número e grau de qualquer outra obra literária. Porque essa influência já
põe aqui para você a definição dela, uma definição teológica. Eu vou explicar para você ao longo do tempo o que seria isso. Essa inspiração seria a influência. Veja que a palavra influência, domínio, controle, condução, guiar, conduzir, inspirar, porque a ideia de inspiração, veja aqui antes de ler para você a definição, inspiração, tem a ver com você colocar para dentro o ar, inspirar. A respiração é um processo fisiológico em que você inspira e expira, você ao mesmo tempo põe para dentro e lança para fora, e é claro, esse ar tem toda uma proposta biológica que você carrega para as células o oxigênio, aí é um processo de captação do oxigênio mediante a própria circulação sanguínea, aí todo um processo físico, né, com o aparelho respiratório em funcionamento para você alimentar todas as células do corpo mediante a própria circulação, e que você pega desse ar o oxigênio e libera o gás carbônico e tudo o ar, né, que não serve para você, o corpo não absorve, de sorte que é uma forma de promover vida, saúde e bem-estar, essa inspiração, né? E é claro, a manutenção da própria existência, porque sem oxigênio não se vive. Mas para além disso, essa inspiração, você enche os pulmões de ar. E ao encher o pneuma, o pulmão, você solta a palavra. A palavra, na verdade, também é fôlego, né? Porque você verbaliza, solta, mediante a estrutura fisiológica e o aparelho fonador, você emite palavra, e a palavra é em si a expressão do seu pensamento. Você pensa. Claro, um processo aqui todo é vinculado ao sistema nervoso, cerebral, toda uma estrutura fisiológica, e você então emite o seu pensamento mediante a palavra. A palavra é fôlego. E é claro que, além de falar, né, além da palavra ser fôlego, palavra é também a maneira como você expressa, exprime, revela o seu mundo interior. Você conhece a pessoa por conta da palavra liberada, porque a palavra de fato é pensamento. E aí tem uma definição interessante sobre fala. Falar é falar-se. Falar é falar-se, porque a pessoa, para falar, ela utiliza de códigos, de signos, né, de significados, significantes, de sorte que há toda uma construção cultural a partir de símbolos que a língua utiliza para estabelecer comunicação, portanto envolve questões neurológicas, psicológicas, emocionais, sociais. É um processo poderoso, o processo da fala. Para ter a verdade, somente o homem, o ser humano fala de verdade. Animais emitem sons, mas nós homens falamos porque temos consciência de nós mesmos e também do meio externo, e utilizamos o código necessário para estabelecer comunicação em ponte entre os falantes, de sorte que o receptor tem toda uma relação direta com o transmissor e vice-versa, porque dessa forma a comunicação se estabelece por conta do uso do canal necessário. Veja que há uma implicação gigantesco no processo da fala. Mas aqui a fala, enquanto elemento do indivíduo, na verdade esse expirar o ar que está dentro. Esse ar dentro, de alguma forma, se vincula com o ser. Há uma relação intrínseca, ou uma simbiose, uma mistura, um contato entre o ar que sai em som de palavras por conta da estrutura vocal, do aparelho fonador, todo esse processo físico. Então, de sorte que esse ar tem uma relação com o indivíduo, porque esse ar influencia. Então, a inspiração, de modo físico, já tem toda uma conotação, um vínculo com o próprio falante. E aqui, essa ideia do ar no pulmão, e daí inspiração, que de modo até metafórico, simbólico ou correspondente, tornou-se essa ideia de condução. Esse inspirar, essa inspiração, tem a ver com esse ar que colocamos de dentro. Só que aqui no contexto, esse ar não é o ar oxigênio, não é o ar, né, que respiramos, é o ar espírito. Tanto que a palavra espírito também no original é pneuma no grego, ou ruá no hebraico, mas esse pneuma esse ar que enche o pneu, que enche o pulmão, né? Pneu tem a ver com ar. Então você, na verdade, não está se enchendo ou colocando para dentro um ar qualquer, mas sim o ar
do Espírito, o Espírito Santo. Daí a ideia dessa influência, dominação, controle. É como se o escritor sagrado, ele inspirasse o Espírito Santo, esse Espírito dominando o seu ser, conduzindo, guiando, orientando, estabelecendo uma relação simbiótica entre ele e a pessoa e o escritor, e ao soltar a palavra, uma palavra liberada, ao soltar a palavra, uma palavra solta mediante a atuação do Espírito de Deus. Portanto, essa influência é encher os pulmões espirituais, digamos assim, que possibilitou essa condução. De sorte que essa inspiração bíblica está aí na tela que eu vou ler para você. A influência sobrenatural exercida pelo Espírito Santo sobre o hagiógrafo, em virtude da qual seus escritos conseguem veracidade e infalibilidade divina. Essa inspiração diz respeito a todos os livros da Bíblia. Veja aqui, primeiro, essa inspiração bíblica, eu estou dizendo, é exercida, é influência sobrenatural exercida, operada pelo Espírito Santo na vida dos hagiógrafos. Esse hagiógrafo aí é um termo técnico, hagiógrafo, vem de ágios mais grafos, seria escritor sagrado. É um termo técnico que nos remete às pessoas que escreveram a Bíblia, os seus escritores. Quase 40 escritores que de fato foram usados nessa inspiração, nessa influência do Espírito Santo para escrever os textos sagrados. Então, esse termo hagiógrafo ou hagiógrafo é um termo técnico para se referir aos cerca de 40 escritores bíblicos. De sorte que o Espírito Santo, nessa tomada, nessa orientação, nessa influência, nesse encher do Espírito, essa influência os habilitaram, os 40, ou habilitou o escritor sagrado, a produzir um texto com duas marcas importantes. A primeira marca é a marca da infalibilidade. E a outra marca é da inerrância. São textos infalíveis, não carregam falhas, não carregam equívocos, não carregam informações inverídicas, falsas ou erros. Por quê? Porque o escritor era perfeito? Não. Por quê? Porque o escritor sabia de tudo? Não. Por conta dessa blindagem. A blindagem, essa influência, serviu como, ao mesmo tempo, potencializar o indivíduo a escrever e, ao mesmo tempo, impediu como uma barreira que nos seus escritos entrassem algum tipo de equívoco, de ordem geográfica, de ordem científica, de ordem sociológica. É um texto livre de equívocos, livre de contradições. Você pode aqui entrar numa discussão homérica em relação a isso, mas é provável que não há contradição e equívoco no texto bíblico. Até no âmbito da ciência, que é fantástico, nitidamente há uma mente superior da mente do escritor presente no texto bíblico, e essa mente superior que conduz, que elabora, fruto e resultado da inspiração divina. Essa inspiração, repito aqui, essa influência, esse domínio do Espírito Santo na vida do escritor que o possibilitou escrever um texto livre de erros e livre de equívocos, um texto totalmente, plenamente, completamente veraz, verdadeiro, com veracidade e também com infalibilidade. Veja que a própria Igreja Católica, a grande igreja, tem uma ideia também da infalibilidade papal. É como se essa mesma unção presente nos escritores estivesse também na vida do Papa, que no exercício da sua função, ex cátedra, ele está imune ao erro. Ele pegou essa ideia e aplicou à sua pessoa, e aí há inclusive um dogma católico sobre a infalibilidade papal, que não se aplica. Essa infalibilidade textual, de pareceres e de documentos, só está presente na vida dos escritores sagrados, dos apóstolos que escreveram, dos escritores não apóstolos que escreveram, como Marcos, Lucas, que não foram apóstolos, como o próprio Tiago escreveu a carta, não era apóstolo, como também o próprio as personagens do Antigo Testamento que escreveram também não gozavam dessa apostolicidade, mas gozavam dessa inspiração. Aí há um texto na Palavra de Deus muito interessante nessa linha, nessa direção,
que é o texto lá de 2 Timóteo, um texto de Paulo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, é apta, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e apto a toda boa obra. Né? Essa ideia, toda escritura é passagrafé, um texto grego, passagrafé, toda escritura envolve tanto as partes dela como o seu todo. Né? Tanto as partes carregam inspiração, como o seu todo. Todas as partes da Bíblia carregam também, todas as partes carregam essa influência. Toda a escritura, passar grafé é escritura. A escritura aqui tem a ver com os textos sagrados. Toda a escritura divinamente inspirada. Aqui é a ideia do theopneustos. Theos, Deus, pneustos, de pneuma, inspirada pelo Espírito, inspirada por Deus, ou divinamente inspirada. É o divinitus inspirata, lá do texto da Vulgata Latina. Tem essa ideia, né, da inspirada por Deus. Deus a inspirou. Toda a escritura foi resultado da inspiração do pneuma, do Espírito, não somente as partes, mas o seu todo, não somente o todo, mas as suas partes, ou seja, toda a escritura, de modo muito claro, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, é apta, é pronto, é capaz de ensinar, marcar, de redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e apto para toda boa obra. A Bíblia carrega essa inspiração divina, essa inspiração que serviu como capacitação para a elaboração do texto sagrado, como também serviu para blindar, de sorte que os erros do escritor, as incongruências do escritor não foram lançadas aos textos bíblicos por conta de uma ação exclusiva, singular, ímpar do Espírito Santo na vida deles. Eu vou explicar para vocês que tipo de inspiração foi essa e como ela se diferencia das demais inspirações. Para você então entender, pastor, mas também Platão, Sócrates, Aristóteles, ou Shakespeare, ou Jorge Amado e tal, também não são inspirados para escrever. E sim, eles possuíam, e o escritor hoje secular possui uma inspiração, mas com certeza não é a mesma inspiração, com a mesma qualidade, da mesma propriedade, com que essa aqui que funcionou na vida dos escritores sagrados, ao ponto de nós outros aqui não aceitamos nenhum outro texto para além dos textos bíblicos, enquanto elemento capaz de estabelecer norma, estabelecer doutrina e ensinamento. Não aceitamos nenhum tipo de acréscimo, não temos nenhum apreço no mesmo nível do texto bíblico por qualquer outra literatura, de qualquer outra pessoa, seja de um pastor renomado. Eu tive uma revelação e Deus me levou aos céus, eu vi os céus, escrevi e tal, esse livro aqui vai mudar a sua vida. É balela, é papo furado, não temos nenhum apreço em termos de qualificação, de qualidade, de paridade em relação ao texto bíblico, porque a inspiração que ele teve para escrever o seu livro tem até o seu valor, a sua importância, e aí é importante que você também leia, estude e tal, mas não enquanto elemento que se compare ao texto bíblico. Não aceitamos nenhum acréscimo de qualquer natureza, nenhum tio, né, nenhum iota, nada para além da Bíblia. Nós nos pautamos na palavra de Deus. E ela se encerrou, o cânon normativo encerrou-se com a produção do Apocalipse. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós nos restringimos a esses livros, no caso aqui protestante, aos 66 livros que compõem o texto sagrado, que carregam autoridade, inspiração e, portanto, dotados de inerrância e infalibilidade, porque manifestam veracidade, verdade inequívoca, incomparável, inigualável por conta da inspiração divina. Glória a Deus, né? É muita bênção, assim. E aqui eu vou até fazer depois um vídeo posterior para estabelecer com você um diálogo sobre onde consiste a autoridade. A autoridade está no Papa, pastor, bispo,
importa, ou nas escrituras sagradas. E qual é a concepção, o conceito da grande igreja católica em relação à própria ideia de autoridade, né? Porque a igreja docente, essa ecclesia docens, a igreja que ensina, o alto clero, na pessoa dos cardeais, bem como também do Papa, eles se afirmam, né, advogam para si a autoridade apostólica capaz de escrever, e seus escritos, portanto, têm autoridade à luz da palavra, ao mesmo peso da palavra, porque eles afirmam, grosso modo aqui, que a unção que estava presente na vida dos escritores também está presente na vida do alto clero e do Papa. Portanto, se os escritos apostólicos tiveram peso, os escritos da igreja também têm peso. Daí a ideia desse valor, desse apreço à tradição. Tradição católica não tem a ver somente com práticas, com ritos católicos, tem a ver com esse conjunto de informações que a Igreja Católica produziu ao longo da história, decisões conciliares, encíclicas, pareceres papais e tal, eles têm como um peso de autoridade no mesmo nível da palavra de Deus, e mais ainda, até acima, porque eles pensam que a Igreja Católica, a Igreja, é mãe das Escrituras e não filha. Daí não se pode questionar o que se decide conciliarmente, tanto que os concílios, né, assim, que ninguém questione e tal, que Deus o livre de tal questionamento, né? Caso contrário, será considerado anátema ou será excomungado, né? Que Deus o guarde de questionar, porque questionou é excomungado, está nos textos, né? nos documentos canônicos da Igreja Católica, né? Por conta dessa incompreensão de que essa unção presente nos apóstolos, nos escritores também está presente na grande igreja, ou no alto clero, ou nessa ecclesia docens, ou igreja que ensina, mas não nessa igreja que aprende, né? Tem uma distinção entre a igreja docente e a igreja discente. A igreja que ensina e a igreja que aprende. A que ensina, que é a mãe dos fiéis. Vamos voltar aqui para a nossa discussão. Para nós, a única autoridade de regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, porque ela é o único livro ou obra literária que carrega essa inspiração, né? Já tem aqui 22 minutos de vídeo, eu vou aqui acelerar. Se caso não seja possível terminar esse assunto, eu voltarei aqui no outro vídeo dando uma complementação sobre esse assunto, mas eu te aconselho você se inscrever no curso A Excelência da Bíblia, e lá você então com calma vai aprender sobre a palavra de Deus. Essa é a ideia. Passar grafé teopneustos, toda a escritura divinamente inspirada. E aí tem uma questão que envolve, né? Se ela é inspirada, inerrante, infalível, por que então existem trocentas ideias, trocentas interpretações e posições A, posição B e tal. Isso tem a ver com outra questão, que tem a ver com a questão da hermenêutica, que é a ciência interpretativa, que estabelece a maneira, o modo como se interpretar. A Bíblia não é de particular interpretação. É preciso que se aplique as regras hermenêuticas para que tenha uma boa interpretação. O problema não está na inspiração, está na interpretação dos intérpretes, que fazem uma bagunça, né? Uma bagunça no que diz respeito à interpretação bíblica, e por conta disso estabelece então pontos heréticos que se criam com o tempo uma própria seita. E Paulo mesmo disse que, por exemplo, as palavras ensinos, a palavra de Himeneu e Fileto se comparam a uma gangrena, a um câncer que corrói a igreja, e muitos se apostataram da fé, se desviaram da fé, dando ouvidos a Himeneu e Fileto, que diziam já que a ressurreição já havia acontecido, né? Paulo salienta a importância, né, o papel funesto, nefasto da própria heresia, que fere a unidade da igreja. E veja, Pedro mesmo disse que alguns incautos distorceram Paulo, interpretando equivocadamente. Então veja que é um princípio normativo interpretativo. Aí tem a ver com hermenêutica, que nem a pauta agora desse vídeo aqui, tá bom? Mas mais à frente, de repente, aqui volto para comentar com você sobre noções, pelo menos, da ciência da interpretação, da hermenêutica. Aí entender a distinção entre hermenêutica, exegese e por aí vai. É um campo maravilhoso que eu amo e que é fundamental para que você tenha uma boa compreensão do texto bíblico. Mas tá aí, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e instruir em justiça. Agora, o que é inspiração?
O que é inspiração? Inspiração, já expliquei aqui no primeiro slide, né? Ela tem a ver com essa dominação, esse processo fisiológico que aqui é aplicado do ponto de vista espiritual, em que o indivíduo é dominado, influenciado pelo Espírito Santo para compor o texto. Mas, até por aqui, ó, fica atento, revelação é diferente de inspiração, que por sua vez também difere de iluminação. É bem verdade que às vezes revelação, inspiração e iluminação estão atuando simultaneamente no mesmo processo, que as pessoas acabam confundindo. Eu já expliquei aqui em textos anteriores que o processo constitutivo do texto bíblico passou por 3 elementos fundamentais: o elemento da revelação, o elemento da inspiração, o elemento da canonização. Então, se você quer saber, é só voltar lá nos outros vídeos anteriores para você então saber um pouco a distinção entre revelação, inspiração e canonização. Aqui eu botei revelação, inspiração e iluminação. Revelação atua no mostrar, no revelar, no dar a conhecer, em trazer informações desconhecidas para o escritor e dotá-lo de informações de conhecimento à luz da razão, né? Ele passa a ter informações de algo que ele não possuía. Isso é revelação. Há revelações no texto bíblico? Com certeza, trocentas, mas nem tudo que está na Bíblia é revelação. Também é fruto de conhecimento da tradição, de história, de legado. Moisés conhecia a história de Abraão, Isaac, Jacó, de José, dos patriarcas. Ele catalogou isso tudo no livro, né, do Gênesis, que Moisés é o escritor do Pentateuco e tal, enfim, né? Tem questões que Moisés teve informações diretas de Deus, que tem a ver com revelação, um homem muito profundo nesse âmbito. A Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, não como os demais profetas que falavam por sonhos, mas Moisés falava face a face. Então tem uma dinâmica própria em relação a Moisés, mas ele escreveu, portanto, fruto de conhecimento tradicional, da tradição, desse traductio que ele teve contato, e também fruto dessa revelação. Agora, o que isso me leva a dizer é o seguinte, que toda a Bíblia é fruto da inspiração, o registro, o colocar no texto, a seleção feita e passou para poder colocar os registros, todos eles carregam inspirações ou inspiração. Agora, nem tudo na Bíblia é revelação, é importante saber isso, né? Revelação direta, não sei, claro, tem revelação indireta, o termo é muito elástico, mas grosso modo, né, o que marca o texto é a inspiração. A compreensão, o entendimento dos textos registrados, fruto da inspiração do registro, o entendimento tem a ver com essa iluminação, capacidade de compreensão mediante a ação do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo atua na revelação, dar a conhecer, atua no registro, que tem a ver com a inspiração, e também atua na compreensão. Ele nos ensina, ele atua. À medida que você se envolve com o Espírito Santo, você também potencializa a sua capacidade de compreensão e entendimento do texto. Veja que o Espírito Santo está tão presente no texto, desde o processo revelatório, inspiratório e também de compreensão. É tremendo. Você precisa de fato se encher do Espírito Santo. Está ali, ó. Revelação atua no ato do mostrar, revelar. Inspiração opera no ato do registro, do registrar. Iluminação no ato do entender e compreender. E compreender a revelação registrada. Lutero escreveu: a compreensão adequada das Escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. Oh, que coisa maravilhosa! Você está aí me ouvindo, tem dificuldade de compreender o texto bíblico? Ore ao Espírito de Deus. Ele te orienta, ele te ensina pessoalmente, te ensina mediante uma escola, um seminário, né, um curso bíblico da igreja, um culto da palavra, uma EBD. Ele utiliza um curso livre, um curso reconhecido pelo MEC, não importa. Ele te ensina usando uma pessoa, um pastor, porque a Bíblia diz que ide ensinai as demais nações, né? As nações. Então nós ensinamos mediante essa ação do Espírito Santo. Ele te ensina pessoalmente. Então veja que ele tem 1000 maneiras de explicar o texto, mas peça ao Espírito Santo compreensão e entendimento. Espírito, abre a minha mente, abre meu coração, abra, Senhor,
os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Uma oração lindíssima do salmista, Salmo 19, verso 18. Salmo 119, verso 18, um salmo lindíssimo, que exalta a grandeza do texto bíblico. Né? Então, sim, o Espírito é fundamental no processo de compreensão textual. Beleza? Vamos lá, aqui avançando. Teorias da inspiração. Existem várias. Veja aqui, ó, já estou com meia hora de vídeo. Não vou dar para comentar tudo. Eu vou só citar aqui para você. Não vou explicar miúdo. Se quiser saber mais, é só se inscrever lá no curso. Lá está aqui embaixo na descrição o link. Acesse a plataforma, se inscreva e avance. Vou só citar aqui rapidamente. Teorias da inspiração. A teoria da inspiração natural, que visa comparar a mesma inspiração que teve Paulo, Pedro, João e Tiago, autores hebreus, com escritores renomados, como Platão, Aristóteles e tal. Não, isso não procede, porque, veja, esses homens tiveram uma capacidade, claro, extraordinária de escrita, mas uma escrita humana, que eles registraram as suas impressões do mundo, a sua forma de ver a realidade, fruto da sua cosmovisão, ou da sua formação cultural, essa palavra mundo que eles carregavam em si, né? Assim, e aí, portanto, dotadas de equívocos, de erros, de questionamentos. Platão não é uma pessoa incontestável. Aí aqui tem uma palavra que daria pano para manga, né? Platão, ele é, na verdade, oriundo dessa herança de Parmênides, que trabalhou uma ideia de uma filosofia essencialista, cuja verdade é essencial, certo e errado, né? A ideia do mundo sensível e do mundo inteligível. O mundo sensível, o mundo dos homens, que carrega a imperfeição, e essa imperfeição é resultado da compreensão do mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é onde reside a perfeição. É só você depois de ver o mito da caverna, que retrata essa dualidade da existência, o mundo real e o mundo ideal, o mundo das coisas, o mundo sensível e o mundo inteligível das ideias. E à medida que a pessoa rompe com o mundo sensível, ela consegue adentrar no mundo das ideias e percebe então a perfeição. Tem um contato aí com o divino, ou com o soberano e tudo mais. Essa ideia venceu uma ideia contrária de Heráclito, que trabalhava uma ideia já da verdade enquanto processo das sínteses, né? Da afirmação, negação e um processo desses encontros, que é a tese da tese, antítese e síntese. Tem a tese, a antítese, a antítese e a síntese desse discurso. Essa síntese que se transforma numa tese é questionada e no processo contínuo, num devir, no vir a ser, esse processo dos encontros de ideias, nessa dialética que a verdade se constitui. Essa verdade, essa compreensão da verdade na visão de Heráclito, que as águas do rio nunca são as mesmas, de alguma forma perdeu para essa posição hegemônica de Parmênides, que desenvolveu uma ideia de uma filosofia essencialista. E só assim, ou seja, as ideias desses camaradas questionadas. O próprio Aristóteles, discípulo de Platão, em muitos aspectos, criticou Platão. A própria compreensão de ideia. Platão no mundo da lua, né, platônica, já Aristóteles é uma filosofia na observação, no uso do sentido com mais a verdade no objeto das coisas, né, no ser. Aí tem um foco maior na própria dinâmica da ciência moderna. Não vou estar aqui no mérito da filosofia. Primeiro, eu não sou filósofo. Segundo, né, a proposta desse vídeo, mas estou aqui mostrando que esses autores, com uma capacidade extraordinária de escrever, escreveram ao seu tempo, que responde às suas questões questionáveis, transitórios, temporais, né, totalmente vinculados ao seu tempo. E além de ser uma capacidade incomum pela habilidade de escrita. Já o texto bíblico, não. Você tem a figura de Amós, que era um boieiro, o próprio Pedro, uma pessoa indouta, não analfabeta, indouta, não era culta. O próprio João, diversos escritores palacianos do campo, da cidade, do rural, homens de fato proeminentes, homens simples, rústicos, como o próprio Amós, que era boieiro e cultivador de sincômoros. Há uma distinção, não dá para comparar uma coisa com a outra. Tá? A teoria da inspiração comum, né? A inspiração é a mesma dos cristãos nos dias de hoje. Né? Isso que não se aplica. Você, nós cristãos, temos que buscar a inspiração de Deus. Essa inspiração, essa dominação, essa influência, esse controle, né? Esse infundir do Espírito em nós. Porém, essa inspiração que nós temos, ela é gradual.
pode aumentar ou diminuir, ela é flutuante. À medida que você se envolve com o Espírito, você aumenta a sua inspiração. Como também se você se afastar, você perde a inspiração. Essa inspiração é gradual, pode aumentar ou diminuir à medida que você se envolve com o Espírito Santo. Já a inspiração que presente nos Escritores Sagrados, ela não é gradativa, ela é total e completa, ela é cheia, ela é plena, tanto que ela é episódica, né? É singular. Aconteceu, capacitou, escreveu, essa inspiração cessou e aí a pessoa volta à sua vida normal. Se a inspiração do escritor sagrado for a mesma da nossa, ou a nossa a mesma deles, nós também teríamos condições de escrever o mesmo texto com a mesma autoridade que eles escreveram. Entende? Tem um princípio da Igreja Católica em relação ao alto clero. Então não é a mesma coisa. A nossa inspiração, ela desenvolve, ela cresce. À medida que você se envolve, se consagra, busca a Deus, estuda, ora e tal, você vai desenvolvendo uma habilidade com o Espírito Santo e você vai sendo por ele inspirado. A nossa inspiração é necessária, importante, tem seu valor e que devemos buscar, mas jamais colocar nela o mesmo peso da inspiração dos escritores sagrados, porque eles escreveram de modo total e plenário, entende? A nossa inspiração do dia a dia, que tem a ver com a nossa vida com Deus, que desenvolve e cresce à medida que você busca também uma vida plena com Deus. A teoria da inspiração das ideias. Deus não inspirou as palavras, mas somente as ideias. Ora, é impossível, né? Porque as ideias são expressas, reveladas pelas palavras, né? E aí até detalhe, a palavra é fundamental, porque às vezes uma palavra tem uma ideia para uma ideia para outra, porque é um significado que é um significante que carregam N significados, da importância das palavras em si, né? As palavras assumem novos sentidos com o tempo, não vou aqui entrar no mérito porque é uma discussão gigantesca, mas veja, é importante saber qual a palavra foi aplicada e qual o sentido que essa palavra possuía naquele contexto, fazer uma análise diacrônico, uma análise sincrônico dos termos, porque de fato não tem como você inspirar uma palavra, uma ideia sem inspirar a palavra. Quer ver aqui um exemplo meio que grotesco? Não pense em elefante. Você aí na sua mente já criou uma imagem vinculada a um elefante que você viu em algum lugar, porque as palavras promovem as ideias, porque as ideias são refletidas pela palavra. Então não tem como você separar a palavra das ideias. Deus inspirou as palavras, né? Também as palavras são inspiradas por Deus nesse processo todo. Agora, além disso, né? A teoria do ditado verbal. Só um minutinho, por favor, aqui. Deus anulou a participação humana ao ditar as palavras. Não pode ser. Aqui essa teoria do ditado verbal é como se fosse uma psicografia. Alguém está lá se inscrevendo, meio que perdendo a sua capacidade de pensar, refletir, a sua idiosincrasia, e escreve de modo possuído. Não é isso. Né? O texto bíblico não é psicografia. O texto bíblico não foi resultado da anulação das pessoas. Cada um escreveu utilizando as suas habilidades culturais, sociais, a sua razão, a sua psique em pleno estado de consciência. O que ele foi conduzido, o seu processo de composição do texto conduzido, mas não anulado. Uma relação simbiótica, uma relação de diálogo. Aqui é porque o tempo não dá para explicar, né? Como Deus usa essa relação divino-humano de muita clareza, né? A própria igreja, ela é resultado da presença de Deus, do Espírito, porque a igreja é o templo do Espírito Santo, e tem esse aspecto do divino, esse aspecto do espontâneo, desse aspecto espiritual, mas a igreja também é formada por pessoas. É a vida de Deus na experiência humana que constitui a igreja. Ela é o corpo misto de Cristo, mas porém formado de pessoas. E esse lado humano da igreja, você encontra as suas questões que você pode criticar, mas ao mesmo tempo que é um lado humano, há um lado divino. Entende aqui essa relação igreja e humana e divina nesse processo constitutivo? O próprio Jesus, a palavra viva, o aspecto divino e o aspecto humano, 100% homem e 100% Deus. Da mesma forma também a Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens,
Deus usou homens para escrever. Deus não usou uma baleia, não usou um cachorro, um leão, né? Não, usou o homem. Né? Esse usar, essa relação, essa coparticipação. A salvação é de Deus em Cristo Jesus, mas você precisa aceitá-la. Ser coparticipa, não merecedor da salvação, não é mérito, é participação. Aceitar pela fé a mensagem do Evangelho, quem deu crédito à nossa pregação. Aí é uma outra discussão que eu vou tratar com você no aspecto de salvação da doutrina, né, só teriologia. Aí uma discussão aqui, vou entrar no mérito do calvinismo, arminianismo e tudo mais e tal, entendendo esse processo, né, desse sinergismo no processo constitutivo do texto bíblico. Não anulou, não tem a ver com um ditado verbal, a pessoa é como se se isolasse, escrevesse, não. É uma relação de fato de participação. Então, pastor, teoria da inspiração parcial. Uma parte, de fato, é a palavra de Deus, outra parte não é. Então, assim, a Bíblia não é a palavra, ela contém. Uma parte é, outra parte não é, ela se torna. Não tem isso. A Bíblia diz categoricamente toda a Escritura, as suas partes e o seu tudo. Elas são divinamente inspiradas e aptas para corrigir, instruir, redarguir injustiça, tá? Não tem a ver com parte, a Bíblia não se torna, não tem a ideia é o logos que se transforma em rema. Isso tem a ver com cuidado. A palavra é logos, a palavra de fato é inspirada, toda a Escritura. Você, é claro, deve pegar a palavra e aplicar ao seu coração. Agora, ela em si, toda ela é a palavra de Deus, não tem partes. Imagina como saber que parte é, que parte não é. E uma discussão que aconteceu, tá? Tanto que tem aí o processo de demitologização da Bíblia. Demitologizar a Bíblia é tirar os mitos dela. Aí, numa leitura, né, de Bultmann, dos teólogos liberais que tentaram tirar o que é assim, cultural, passageiro, deixar somente a essência da mensagem, que chamam de querigma, a mensagem central, e o que é acessório e irrelevante, pode ignorar, o que é uma tarefa extremamente herética. Eu vou aqui fazer um vídeo específico explicando sobre a teologia liberal, esse processo, inclusive, de demitologizar a Bíblia, tirar os mitos e deixar somente o querigma, tá? Mostrar como isso é danoso, perigoso para a fé cristã. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí tem aqui para fechar esse vídeo rápido aqui, a teoria da inspiração plenária e verbal. Plenária tem a ver com toda a Escritura e verbal com todas as palavras. Toda a Escritura, todas as palavras, sem contudo anular a personalidade dos escritores, a cooperação vital e contínua do Espírito Santo neles. Aqui, essa total e plenária tem a ver com toda a Escritura e as palavras, sem anular a idiosincrasia, a personalidade. Assim, o escritor escreveu respondendo o seu momento, a sua demanda. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Tessalônica e tratou de problemas que estavam lá. Escreveu uma carta para Corinto, tratou de problemas que estavam acontecendo na comunidade de Corinto. Paulo foi informado, inclusive, pela família de Cloé e escreveu. Você tem, assim, veja que o próprio Tiago, Judas, se propôs a escrever uma carta para a comunidade e lá, pelas tanto, o Espírito Santo o impeliu a escrever um texto em defesa da fé. Impedido, mas escreveu fruto do seu problema, do seu momento. O próprio texto clássico aqui de Lucas, do seu Evangelho, ele fez uma pesquisa acurada, consultou testemunhas da época, documentos que circulavam no contexto da igreja, um trabalho de um historiador. Uma pesquisa acurada para endereçar a Teófilo, uma pessoa proeminente no primeiro século. Ele escreve fruto de uma habilidade de um escritor. E aqui na minha leitura, um escritor, de fato, um escritor, um historiador. Mas a história não emite opiniões. Balela. Qual o historiador que não emite sua opinião? Qual o historiador que é isento? Isenção é uma utopia. Todo historiador ele parte de uma premissa, ele parte de um ponto de vista. Tá? Então, assim, ali ele trabalhou com fatos notadamente conhecidos pelos seus
interlocutores que Lucas tanto vivenciou alguns momentos desse, em Atos, como buscou informações dos textos ou das comunidades do primeiro século para escrever o seu evangelho. Olha só aqui o texto clássico que está lá, né, em Lucas. Eu vou aqui correr para poder encerrar esse vídeo. Visto, Lucas 1, do 1 ao 4, visto que muitos houve que empreenderam uma narração, uma narrativa coordenada dos fatos, ou seja, já existiam outros evangelhos também no mesmo propósito de relatar o que aconteceu. Assim, ele não foi o primeiro evangelista a escrever. Visto que muitos houve que empreenderam, então, né, colocaram em prática uma proposta, uma narração coordenada dos fatos, que dentre nós se realizaram narrativa coordenada, conforme nos transmitiram informação, tradição, né, essa testemunha ocular e testemunha oral, né, de falar, então essa história oral, conforme nos transmitiram os que desde o princípio, que andaram com Jesus, estiveram com Jesus, em total, foram deles testemunhas oculares que vivenciaram e ministros da palavra, igualmente a mim. Da mesma forma que eles escreveram em tal, igualmente a mim. Me pareceu bem, depois de acurada investigação, não uma ideia solta, louca, não um trabalho de uma pesquisa acurada, detalhada, minuciosa, criteriosa, cuidadosa, né? Investigação, aqui investigar tem tudo a ver com uma ideia do próprio papel do historiador, investigar, saber o que aconteceu, remontar o fato acontecido e a partir dessa montagem, né, ter uma compreensão do todo. Uma acurada investigação de tudo, desde a origem, nascimento de Jesus, tanto que o seu evangelho tem uma gama enorme de textos natalinos, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Ou seja, Lucas se propôs, né, em escrever uma narrativa, fazer um trabalho historiográfico, né, desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, e entregar para uma pessoa, né, para Teófilo. Uma exposição em ordem, organizada, razão, raciocínio, lógica, a capacidade de esse médico por excelência, Lucas, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, eu vou te escrever para fortalecer a sua fé, para te dar a convicção, para que você saiba que não é uma historieta, não é uma fábula, não é um mito, não é um conto, é fato, é verdade. Jesus nasceu da Virgem, um ministério poderoso, né? Morreu e ressuscitou e vivo está. Ao ressuscitar foi visto por muitos, com infalíveis provas. Ele fala isso aqui lá em Atos, né? Com infalíveis provas foi visto por muitos, é fato. E se é fato, você pode acreditar, usando a razão. Veja, Lucas escreveu tanto Evangelho como Lucas, né? Essa obra em 2 tomos, 2 volumes, usando a sua capacidade de historiador, de escritor, com lógica. Porém, essa sua lógica, sua capacidade foi dominada, guiada, insuflada, conduzida pelo Espírito Santo. A influência do Espírito Santo estava na vida do autor Lucas. Nem ele sabia a grandeza, a dimensão do seu texto bíblico, que é doutrina de inerrância e de infalibilidade, viu? Aqui eu encerro essa participação, um vídeo aqui rápido. Se você gostou, comente. Tem dúvida, é só você mandar mensagem no comentário do próprio vídeo ou no direct lá do Instagram, né? Gilson Paulo Oficial, e para interagir comigo eu vou te responder à medida do possível, tá bom? Deus te abençoe. Um ótimo dia, que você ame a palavra de Deus e que você desenvolva a sua inspiração para servir a Deus com alegria, porque a nossa vida não tem valia, não tem valor, não tem importância se for vivida longe da presença de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até breve. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso, aqui encerrando esse vídeo agora.